Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez nesta casa. Desde já nós agradecemos. Confesso para os irmãos e para as irmãs que, para mim, estou imensamente feliz, alegre e, ao mesmo tempo, com uma profunda, trazendo dentro de mim, eu me cobrando uma profunda responsabilidade por estar falando hoje a respeito dessa obra que agora, como todos nós sabemos, eu penso que todos nós sabemos, em 18 de abril, na próxima quinta-feira, completa 162 anos de lançamento. Então, para falar desse livro, dessa obra, desse trabalho feito pelo nosso irmão querido Allan Kardec, então é uma grande responsabilidade, por isso que eu falo, falar de Allan Kardec, falar do Livro dos Espíritos, falar desse tema tão importante para todos nós, é muita responsabilidade. Mas nós estamos aqui na Seara do Cristo, para trabalhar. Então vamos falar um pouco, não tudo, porque para falar tudo que contém nesse livro, não é uma palestra, um seminário, é um estudo muito profundo, nós sabemos disso. Então, 162 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. A vida ensina, mas é o Espiritismo que vem nos esclarecer, que vem trazer esses esclarecimentos tão grandiosos para todos nós. Quem foi Hippolyte Léon Denisard Rivail? Aqui nós temos, ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Recebeu o título de bacharel em Ciências e Letras em 1821, com apenas 17 anos, estudante de Pestalozzi. Com grande conhecimento que esse jovem tinha e trouxe, ele com 17 anos recebeu o título, o título de bacharel. Casou-se com Amélie Baudet e em 1854 Allan Kardec ouviu falar sobre as mesas girantes. Alguém falou para ele que em algum lugar estava acontecendo aqueles fenômenos. E Kardec, como era cético, não acreditava nessas coisas que o povo falava. Ele se perguntou: como é que mesas gira? Deve ser algum fenômeno sobre o magnetismo. Mas aí as pessoas continuaram falando sobre esse assunto. E em 1855, ele foi participar de algumas reuniões na casa da família Bodin. Lá, ele percebeu que esses fenômenos das mesas que giravam, além delas girarem, se movimentarem, subirem, descerem, essas mesas também falavam. Essas mesas respondiam através de pancadas. Se perguntava algo e a mesa, com uma pancada, respondia determinada palavra ou dava determinada resposta, com duas palavras, uma outra. E aí Kardec, ele começou a ficar pensativo diante daquela situação. Bom, se a mesa é feita de madeira, ela não tem cérebro, ela não tem nervo. E como é que ela pensa? Como é que ela dá essas respostas? Alguém pergunta e ela dá determinadas respostas. E Kardec, como sendo um estudioso profundo ou um curioso, ele foi mais a fundo. Vou fazer perguntas sérias para ver qual é a resposta. Até que Kardec obteve respostas
que ele veio comprovar que por trás daquele movimento, por trás daquelas pancadas, existia algo muito mais além do que só aquele momento de diversão onde as pessoas se prendiam. E aí Kardec começou a fazer perguntas muito profundas e foi obtendo respostas. E com isso Kardec chegou à conclusão, e assim ele recebeu a resposta de que estava por trás de toda aquela movimentação, de todas aquelas pancadas, nada mais era do que os espíritos ou as almas daqueles que desencarnaram ou perderam o seu corpo físico. E aí foi onde começou toda a pesquisa de Kardec para codificar, para organizar essa doutrina que hoje nós conhecemos. Em 1869, houve a sua desencarnação, em 31 de março, depois de muito trabalho, depois de muita pesquisa, depois de muita luta para organizar a codificação espírita. E aqui estão as principais obras que Kardec deixou para todos nós. Em 18 de abril de 1857, Kardec organizou e lançou o Livro dos Espíritos, que é a primeira parte desse Pentateuco, onde fala nesse livro, ou vem falar mais sobre a parte filosófica da doutrina espírita. Em 1861, Kardec lança o Livro dos Médiuns. É neste livro onde vem se falar sobre a parte científica da doutrina espírita. No ano de 1866, em abril de 1866, é lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem falar sobre a parte moral da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus e toda essa orientação que vem trazer auxílio para nós nos educarmos moralmente, seguindo esses princípios. Em agosto de 1865 é lançado o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça de Deus, que é o segundo o Espiritismo. Nesse livro vem nos trazer informação de como nós devemos agir aqui nesse planeta. Porque nesse livro vem nos mostrar muitos relatos de irmãos nossos que viveram, cada um deles, de uma forma diferente. E quando chegou no mundo espiritual, cada um se deparou com a sua realidade. Aqueles que foram suicidas, aqueles que foram assassinados, aqueles que tiveram uma vida feliz, aqueles que não cumpriram seu papel como homens de bem aqui na terra, cada um deles vem trazer o seu relato nesse livro, nos mostrando: não faça assim, porque eu fiz assim e as consequências que eu tive na minha vida, eu recebi, foram essas. E aqueles que fizeram o bem, façam assim, porque agindo assim, as consequências são essas. Então, se nós queremos saber, eu estou agindo no bem ou estou agindo no mal, vamos ler o relato desses irmãos que vem trazer os seus depoimentos nesse livro. Em A Gênese, vem trazendo ou vem falando sobre os milagres e as predições. E foi lançado em janeiro de 1868. Aqui foi a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que foi lançado com 501 perguntas. Agora, a atual edição de O Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas. Por que se
chama doutrina espírita? Porque é um conjunto de princípios onde vem falar sobre ciência, filosofia e religião. E os princípios básicos da doutrina espírita é a existência de Deus. Nós que estudamos a doutrina espírita, nós temos como o primeiro princípio básico é a crença, é acreditar na existência de Deus. E a doutrina vem nos trazer essas verdades. Vem falar também sobre a imortalidade da alma. Todos nós que estamos aqui encarnados, um dia iremos voltar para o mundo espiritual. Iremos deixar esse corpo físico, mas nós, espíritos, vamos sobreviver. A alma, o espírito não morre, o espírito sobrevive. E um dos princípios básicos da doutrina espírita é para nos ensinar, nos falar sobre a imortalidade da alma. Vem também nos dizer sobre a pluralidade das existências. Todos nós que estamos aqui não estamos pela primeira vez. Cada um que está aqui está trazendo experiências de outroras do passado. Assim como iremos voltar outras vezes, não sabemos quantas vezes iremos encarnar aqui nesse planeta. Mas um dos princípios da doutrina espírita é para nos ensinar sobre a pluralidade das existências, a necessidade do ir e do voltar. Porque são através dessas idas e dessas voltas que nós iremos nos depurar como espíritos que somos. Porque o corpo, ele vai perecer, mas o espírito, ele vai sobreviver. Vem também nos ensinar sobre a pluralidade dos mundos habitados. Assim como Jesus nos disse, a casa do meu Pai tem muitas moradas. E onde é a casa do Pai? A casa do Pai, nós sabemos que é um universo. Não só a Terra é um planeta habitado. Existem outros mundos e existe vida também em outros mundos. Então a doutrina espírita vem nos falar desses mundos habitados, desses lugares onde existe vida, assim como na Terra. Vem também nos trazer como princípio básico a comunicabilidade dos espíritos ou com os espíritos, através da faculdade mediúnica. E foi através dessa experimentação que Kardec organizou toda a doutrina espírita. Foi através dessas pesquisas com esses irmãos do mundo espiritual que hoje nós temos a codificação espírita, que hoje nós temos todas as informações que os espíritos vêm nos trazer do mundo espiritual, nos ensinando como devemos viver aqui nesse planeta, nos orientando como devemos conduzir os nossos passos para nos tornarmos espíritos melhores, espíritos mais evoluídos. No livro dos Espíritos, ele é dividido pela introdução, pelos prolegômenos. Tem o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro livro, o quarto livro e a conclusão. Tudo isso dentro de um livro só. É muita informação que nós devemos agradecer a Kardec por ter organizado tudo isso. Na introdução de O Livro dos Espíritos, vem nos trazer assuntos muito preciosos. E muitas vezes nós, quando começamos a estudar o Livro dos Espíritos, às vezes a gente passa e não estuda a introdução. Acha muitas vezes macento, não, eu já vou partir para as perguntas, para saber logo as respostas, mas a base é isso aqui. Nós precisamos estudar a introdução porque lá tem muitas informações ricas para o nosso conhecimento. Ali, na introdução, Kardec vem falar de muitos assuntos, da luta que ele teve para colocar ou para codificar, para organizar essa obra. E nós não podemos estudar o Livro dos Espíritos sem estudar profundamente a introdução dele.
Nos prolegômenos vem falar sobre a missão de Kardec, vem explicar sobre a vinha, esse ramo de parreira, e toda hora vem encorajar, trazer mensagem de encorajamento para Kardec, os espíritos superiores como São Luís, como Sócrates, Platão, Espírito de Verdade e tantos outros. Vem trazer mensagens lindas, pedindo para Kardec continuar a sua tarefa, continuar a sua missão, continuar o seu trabalho de organização, que eles estão presentes, lhes ajudando nessa tarefa. E assim como os espíritos que vieram encorajar Kardec nessa tarefa, eles estão também conosco, nos ajudando nas nossas tarefas, mesmo não sendo tarefas grandiosas como a de Kardec, mas cada um de nós que estamos aqui, estamos realizando uma tarefa, e a nossa tarefa também é preciosa, porque faz parte da nossa evolução no momento, e nós estamos ajudando no progresso do nosso planeta. Então vamos ser gratos pelas pequenas tarefas que nos chegam. No primeiro livro vem falar sobre as causas primeiras, e no capítulo 1 vem falar sobre Deus, o primeiro princípio da existência de Deus. No capítulo 2, segundo, vem falar sobre os elementos gerais do universo. E no capítulo 3 vem falar sobre a criação. O segundo princípio, que é a pluralidade dos mundos habitados. E no capítulo 4 vem falar sobre o princípio vital, esse fluido vital que nos anima, que nos dá a vida orgânica, ou que nos ajuda a animar a nossa vida orgânica. Novamente no livro segundo, no segundo livro, vem falar sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Nesse capítulo 1, que vem falar sobre os espíritos, no capítulo 2 vem falar sobre a encarnação dos espíritos, como se processa, como se dá a encarnação de cada um de nós que estamos aqui. E no capítulo 3 desse segundo livro, vem falar sobre o retorno da vida corporal para o mundo espiritual. Quando nós estamos aqui e através do fenômeno da morte, quando nós chegamos no mundo espiritual, como é que se dá esse processo? Como acontece esse momento, ou o que é que acontece nesse momento? Então, aqui vem nos trazer informação acerca dessas questões. No capítulo 2 vem falar sobre as considerações sobre a pluralidade das existências. Continuando, no segundo livro, vem nos falar acerca da vida espírita. E no quarto princípio, que é sobre a imortalidade da alma, vem falar do retorno à vida corporal. Estando no mundo espiritual, cada um de nós, necessitando de reencarnar, como é que isso acontece? Como se dá esse planejamento para estarmos aqui ou para voltarmos novamente a animar um corpo físico? Vem também nos falar sobre a emancipação da alma. Como é que esse processo se dá? E aí vem falar sobre o sono, sobre os sonhos. Aqui no capítulo 9 desse segundo livro, vem falar sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E Kardec interroga para os espíritos e pergunta: os espíritos influenciam em nossas vidas? Na pergunta 459. E eles dizem: muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então está aqui a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Todos nós que estamos aqui somos influenciados e também podemos influenciar. E o quinto princípio vem falar da comunicabilidade com os espíritos, que está no capítulo 10
sobre as ocupações e missão dos espíritos. Será que os espíritos no mundo espiritual trabalham? Ou eles ficam na inércia, inativos? Será que existe ocupação no mundo espiritual? Será que, diante de tanto trabalho que nós desenvolvemos, que nós realizamos aqui no planeta Terra, quando chegar no mundo espiritual, nós não vamos ter um descanso? Não vamos descansar? Vamos continuar trabalhando e trabalhando? E os espíritos vêm nos dizer que sim, que lá ninguém vai ficar no céu esperando o bem bom. Não, lá tem trabalho. E graças a Deus que tem trabalho, porque não há nada mais maçante, ruim, do que você ficar sem uma ocupação útil na sua vida. Então ele vem nos dizer que no mundo espiritual existe trabalho, assim como aqui no planeta. Vem também nos dizer ou falar sobre os 3 reinos: o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, onde nós já passamos por todos eles e hoje nós nos encontramos no reino animal ou hominal. E daqui a uns quantos anos, ninguém sabe, ou milênios, nós alcançaremos uma evolução muito maior e nos tornaremos arcanjos, anjos, espíritos bem evoluídos. No livro 3º vem falar sobre as leis morais. Essa nós devemos, assim como todo o conteúdo desse livro, nós devemos estudar, nós devemos refletir, nós devemos trabalhar o nosso íntimo, porque aqui vem falar sobre essas leis que vai nos ajudar a nos libertarmos, a adquirirmos a nossa evolução espiritual. E na primeira lei vem falar sobre a lei natural ou lei divina, que é essa lei que existe para todos nós e ela é igual para cada um de nós. A lei do homem, ela se modifica de acordo com o tempo, de acordo com o lugar, mas a lei de Deus, a lei divina ou lei natural, ela é única e ela serve para todos nós, independente de onde nós estejamos. Ela é única e continua sendo. Vem nos falar sobre, na segunda lei, sobre a lei de adoração. Adorar a Deus. Adorar a Deus acima de qualquer coisa. Adorar esse divino. E nós já nascemos com esse sentimento dentro de nós. Esse sentimento de adoração, de adorar aquele que nos criou e que conhecemos como Deus. A terceira lei vem falar sobre a lei do trabalho. Essa ocupação útil a qual nós acabamos de referir, que continua no mundo espiritual. Nenhum de nós que estamos aqui, nós devemos ficar na inércia. Todo trabalho, ele é útil e necessário, porque faz parte de uma lei, das leis de Deus, das leis morais que estão no livro dos Espíritos. Vem também nos falar sobre a lei, no 4º capítulo, vem falar sobre a lei de reprodução. Tudo que existe precisa reproduzir, precisa ser multiplicado. Então, nós estamos aqui porque alguém pensou um dia em nos oferecer a oportunidade da reencarnação. Isso está na lei de reprodução, assim como tantas outras coisas. Vem-nos também ensinar ou falar sobre a lei de conservação. Precisamos conservar as coisas, principalmente a nós mesmos. Precisamos conservar o que é inato em nós.
Precisamos cuidar de nós, precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar do nosso planeta. Isso está dentro da lei de conservação. Vem também nos ensinar sobre a lei de destruição. E nós observamos quantos acontecimentos, quantas tragédias estão acontecendo. Boa parte negligência do homem, nós sabemos disso. Mas isso é necessário que aconteça, essa destruição, para que as coisas venham se acomodar, para que as coisas venham se ajustar. E já que nós temos a consciência de que o nosso planeta, ele está passando por uma fase de planeta de provas e de expiações, para se tornar planeta de regeneração, é necessário que essa destruição aconteça. É necessário que aconteça esse desajuste, para que depois as coisas venham se acomodar, venham ocupar o seu lugar, venham se ajustar. No momento, ou em momentos como estes, de tragédias, de catástrofes, observamos quanto nós, seres humanos, nós nos mobilizamos para ajudar o nosso irmão, para ajudar com que aquilo que está acontecendo ou que aconteceu venha se organizar. Vem também falar ou nos falar sobre a lei de sociedade. Todos nós que estamos aqui precisamos aprender a conviver uns com os outros. Precisamos aprender a conviver com o diferente. E nós só iremos aprender a conviver com o outro através da lei ou através do exercício de solidariedade. E para isso, nós precisamos estar em sociedade. Por isso que ela é uma das leis que está no livro dos Espíritos. Vem falar da lei do progresso, tudo precisa progredir, tudo precisa melhorar. E aí a gente observa, nós observamos quanto o nosso planeta tem progredido. Infelizmente, o progresso maior ainda é do lado intelectual. Isso é bom sim. Quando eu falo infelizmente, porque esse progresso, essa evolução, ela deveria estar acompanhada também da evolução moral. E a gente percebe e observa que a evolução intelectual, ela está andando mais rápida do que a evolução moral. Mas nós todos estamos nesse caminho. Um dia iremos estar evoluindo ou progredindo da mesma forma, no mesmo nível, tanto intelectual como moralmente se falando. Também vem nos falar sobre a lei de igualdade. Todos nós que estamos aqui somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Somos iguais perante o olhar de Deus. Por mais que alguém esteja numa posição social maior, mais alta, melhor do que o outro, mas para o olhar de Deus somos iguais. Não é a cor da pele, não é a posição social, não é o grau evolutivo que vai dizer que somos diferentes, não. Para Deus somos todos iguais. Então nós precisamos olhar para o nosso irmão e ver que ali é um filho de Deus, que se ele já alcançou um nível intelectual maior do que o meu, ou moral maior do que o meu, eu também estou caminhando para esse progresso. Eu também irei alcançar esse mesmo nível. Então o nosso caminho é esse, um caminho do progresso, o caminho da igualdade. Estamos todos juntos, trabalhando para alcançar essa igualdade. Vem falar da lei de liberdade. Essa lei de liberdade, nós sabemos que ela é relativa. Nós não temos a liberdade total ainda, porque a nossa condição evolutiva ainda nos impede. Mas nós somos, sim, ou estamos, ou recebemos de Deus esse livre arbítrio. Então nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas, mesmo que essas escolhas não sejam escolhas boas, mas vai trazer algumas consequências que isso vai nos ajudar a observar, a analisar, a refletir
e buscar nos melhorar. Falar também da lei de justiça, de amor e de caridade. Justiça, amor e caridade. Vem nos falar sobre a perfeição moral, que é o destino de cada um de nós, que estamos aqui para evoluir, para progredir, para alcançar essa evolução moral. No quarto livro, vem nos falar sobre as esperanças e consolações. E no capítulo 1 vem falar das penas e gozos terrestres, ou terreno. O que é que nós estamos fazendo agora com essa liberdade que nós temos? Com esse livre-arbítrio que nós ganhamos de Deus? Nós estamos construindo o que para a nossa vida? Para que, dessa forma, com as oportunidades que estamos tendo aqui no planeta Terra, no momento atual, venhamos ou adquirir as penas ou os gozos futuros. É de acordo com o que nós estamos fazendo hoje, com o que nós estamos plantando e semeando hoje, no momento atual da nossa existência, que vai marcar ou nos dizer como vai ser o nosso futuro. Se esse futuro vai ser de pena, penoso, ou vai ser de gozo, ou vai nos trazer alegria e felicidade. Então, e na conclusão desse livro, vem nos trazer uma grande luz. O Livro dos Espíritos é uma luz que Kardec trouxe e organizou para todos nós, para a humanidade. Esse livro, com tantas informações preciosas que nós passamos assim, corrido, mas nós sabemos que ele tem muitas informações que eu não cheguei nem a milésima, nem um pouquinho do que ele é, da grandiosidade que ele é. Então, que nós possamos estudar com muita profundidade esse livro, refletir com bastante cuidado sobre todas essas informações que Kardec veio nos trazer, que nós possamos ser gratos a Kardec, aos espíritos amigos que trouxeram essas informações, e que esse homem dedicou todo o seu tempo, enquanto aqui encarnado, desde o momento que ele tomou conhecimento a respeito dessas informações, desse movimento do outro lado da nossa visão material, e ele organizou tudo isso e colocou em um livro para nós. E nós, quantas vezes já lemos o Livro dos Espíritos? Quantas vezes nós estudamos o Livro dos Espíritos? Quantas vezes nós pegamos ele e lembramos de Kardec durante o seu tempo de encarnado, que esteve organizando tudo isso, de tantas dificuldades que ele teve. Hoje é tão fácil de nós escrevermos, e naquele tempo não tinha luz elétrica e ele usava um lampião. E a caneta ele melava, tocava na tinta e escrevia no papel. E hoje nós temos caneta de todas as modalidades. Nós temos as formas mais fáceis de se escrever, de se digitar um texto. E nós muitas vezes não agradecemos a esse homem que em muitos momentos de sua vida, em muitas noites, ele só dormia 3, 4 horas para aproveitar todo o seu tempo para deixar essas informações para nós. Então que nós sejamos gratos por essa luz que surgiu no mundo e que veio trazer alento para as nossas almas, nos dizer: desperta, sai desse casulo, observa que existe algo muito maior do que aquilo
que os nossos olhos materiais vê e enxerga. Que muito mais além do mundo físico existe um mundo muito mais feliz. Que o que nós fizermos hoje, de bom ou de ruim, terá uma consequência. E já que nós temos a consciência disso, busquemos fazer o melhor que tiver no nosso alcance. E sejamos sempre gratos aos espíritos amigos que estiveram com Kardec e que continuam conosco, nos ajudando nessa nossa caminhada evolutiva. E aqui essa mensagem final, que está em Obras Póstumas. Foi a obra da minha vida, dei-lhe todo o meu tempo, sacrifiquei-lhe o meu repouso, a minha saúde, porque o futuro estava escrito diante de mim em letras irrecusáveis. Kardec disse isso, que ele deu todo o seu tempo para organizar todas essas informações para nós. E quantas vezes nós somos convidados para fazer uma tarefa no movimento espírita e hoje nós dizemos: eu não tenho tempo, eu estou ocupado, ou eu tenho uma ocupação íntima e particular. É por isso que quando alguém me convida para fazer uma tarefa, mesmo percebendo as minhas limitações, eu me lembro de todos esses irmãos que doaram sua vida, o seu tempo, para organizar informações tão valiosas para o nosso crescimento espiritual, que nós devemos nos espelhar nessas almas amigas e queridas. E no momento que a vida nos oferecer uma oportunidade de trabalho nessa doutrina, não vamos dizer é Cid, não vamos dizer é Neto, eu não vou fazer isso porque foi Cid, foi Neto, porque foi a doutrina. É para a doutrina, é para nós que nós iremos fazer. Vamos abraçar a causa espírita, vamos abraçar essa doutrina que tanto nos esclarece e vamos doar a nossa parte, mesmo que para nós seja pequena e insignificante, mas é valiosa. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que nós possamos, mais uma vez, eu reforço, ser gratos a Kardec, ser gratos aos espíritos amigos por ter nos deixado tão belas e preciosas informações que está e continuarão ajudando a cada um de nós na nossa evolução espiritual. E aqui eu venho, em nome do Conselho Regional Espírita 3, fazer um convite para estarmos amanhã às 20 horas na Câmara de Vereadores para assistirmos uma palestra com Marcel Mariano falando sobre Espiritismo ontem, hoje e sempre. É em homenagem a essa obra, o Livro dos Espíritos, ou 162 anos do Livro dos Espíritos, e também em homenagem a Kardec. Vamos estar amanhã, vamos mobilizar os nossos amigos, os nossos familiares, e vamos estar amanhã às 20 horas assistindo. Com certeza Marcel Mariano vai falar muito, mas muito melhor do que eu hoje aqui sobre Kardec, o Livro dos Espíritos e a doutrina espírita. Muito agradecida pela atenção de todos, que Jesus nos abençoe, que os espíritos amigos continuem encontrando em nós os recursos necessários para que essa doutrina ela continue levando aos quatro cantos do nosso planeta a luz de Deus na vida de cada um de nós. Muita paz a todos nós.